o programa Conversando Direito está de volta, falando sobre a correlação entre a Bíblia e o direito. Nós sabemos a importância da Bíblia para a fé cristã e a importância do direito para a consciência cidadã. E o padre Mário Sérgio e o doutor Gilberto estão nos ajudando a compreender melhor essa correlação. Padre Mário Sérgio, quando você faz uma interpretação literal da Bíblia, como é que você deve fazer para que a sua interpretação não distorça aquilo que é a intenção da palavra divina? Qual o cuidado que nós devemos ter? O cuidado é que sempre a interpretação não pode ser diretamente literal. Temos que nos colocar dentro do tempo, dentro da história em que aquele trecho foi escrito, para tentar captar qual a mensagem sugerida, qual a intenção do autor ao dizer aquelas palavras. Por uma interpretação literal, ela pode ser perigosa. Pela própria Bíblia, literalmente falando, diríamos, Deus não existe. Está escrito na Bíblia. Mas esta é uma interpretação literal. O Salmo que diz isto diz o insensato no seu coração, Deus não existe. Mas se tomarmos um trecho isolado, com uma interpretação literal de como está escrito, podemos provar pela Bíblia que Deus não existe. Este cuidado deve ser sempre tomado. Olhar o todo, investigar o fundamento, ver, se possível, a intenção do autor ao dizer aquelas palavras. Este cuidado deve ter sempre um critério muito grande ao ser anunciado. E o senhor acha que, sendo Deus o amor deve ser colocado como a última palavra de qualquer interpretação? Pela própria palavra da Sagrada Escritura, sim. Passarão todas as coisas, o amor não passará. Então, a última interpretação, o último gesto, é o gesto de amor, é o gesto de carinho, sobretudo da parte de Deus, dentro da Sagrada Escritura. É isso mesmo. Já, doutor Gilberto, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que clamamos pela realização da justiça social, temos vários problemas e o Poder Judiciário hoje está, vamos dizer assim, na centralidade da solução de muitos dos nossos problemas. Talvez esteja protagonizando a solução de muitos dos nossos problemas. E eu queria perguntar ao senhor, qual a importância da interpretação desses aplicadores da lei na realização da justiça social? A grande importância dessa interpretação é que ela tem que ser feita num contexto. Esse contexto do que a gente está vivendo hoje, ele também tem um contexto histórico e sociológico, em que nós temos hoje tantas diferenças e tantas desigualdades, que o judiciário, ao aplicar a lei, ao estar como fiscalizador das condutas da sociedade, também tem que interpretar esse momento em que vivemos, respeitar essas desigualdades, mas jamais deixar de aplicar a lei. Hoje nós temos tido problema de corrupção, é o que está acabando com o país, e creio que os julgadores hoje têm sofrido determinadas pressões políticas e sociais. Mas eu entendo também que o judiciário tem que se incorporar na sociedade num todo, fazer o julgamento, a fiscalização, visando o bem-estar e visando o direito de cidadania de cada brasileiro, que é o que nós temos na nossa Constituição. O direito de cidadania, que não é simplesmente aquele direito de cidadania ou a cidadania que tinha antes da Constituição de 88, que era simplesmente o direito a voto. Hoje não. Hoje o cidadão, ele é um ser participante do Estado em todas as suas formações. Então, eu tenho a visão que essa interpretação do judiciário hoje, ela tem que ser feita com muita cautela, com muito cuidado, porque nós temos que zelar pelo que acontece hoje e temos que ver também o futuro. Eu acho que o judiciário tem que deixar determinados interesses e favorecimentos e aplicar a lei, simplesmente a aplicação da justiça. Certo. Padre, falando sobre Bíblia e direito, naturalmente nos vem fé e razão.
Porque aquilo que inspira o cristão na leitura dos textos sagrados é a fé. E aquilo que é aplicado no direito, na aplicação da norma, é puramente a razão. Como o senhor vê a distinção entre fé e razão? Em que momento, se o senhor acredita nisso, eles coincidem, convergem? Fé e razão foi o tema de uma encíclica do Papa João Paulo II. Fides et Ratio é o nome dessa encíclica, Fé e Razão. E ele começa citando Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, para falar sobre fé e razão, ela vai trazer uma certeza seguinte: ninguém pode amar aquilo que não conhece bem. Então, para amarmos alguém ou alguma coisa, precisamos conhecer. O amor seria a base da fé, o conhecimento seria a base da razão. Não dá para distinguir um do outro, fazendo uma distinção muito grande. Eles sempre devem caminhar juntos. Seria como uma pessoa que, para caminhar bem, precisa das duas pernas. Se eu caminhar com uma só, eu até consigo caminhar, mas vou caminhar mancando, vou caminhar com dificuldades, e isto torna o gesto do caminhar mais difícil. Caminhando com ambas as pernas fica mais fácil. Fé e razão devem sempre caminhar juntas, estar próximas umas das outras, uma da outra. E isto vai nos ajudar muito na compreensão das coisas, das pessoas, do nosso dia a dia. Portanto, as duas se encontram, as duas devem caminhar juntas. E eu acredito, sim, que uma com certeza depende da outra. Pois é, o senhor falou algo que se aplica muito à situação do nosso programa. Como é que nós podemos ser bons cidadãos, e é isso que nós estamos buscando? Eu acho que as manifestações que começaram em junho de 2013, as pessoas estavam clamando por uma mudança do país. Se nós não conhecemos as nossas regras, os nossos direitos e especialmente os nossos deveres, qual o nosso papel, padre, como cidadãos, nesse momento em que nós queremos mudanças, mas que precisamos enxergar também os nossos deveres? Ficaria o convite para um aprofundamento. Precisamos conhecer mais e melhor aquilo que buscamos. Às vezes, se tomarmos as grandes manifestações e fosse fazer uma enquete, uma entrevista pessoal, por que vocês estão brigando? Por que vocês estão lutando? Muitas pessoas talvez não saberiam responder. Estão junto com os outros. Ah, todo mundo está gritando, vou gritar também. Todo mundo está participando, vou participar também. É preciso um conhecimento, é preciso um aprofundamento, é preciso colocar na prática a fé e a razão. As duas têm que caminhar juntas. Não bastaria apenas um apaixonado por mudanças, mas sem saber o que quer ser mudado. É isso. Buscamos e precisamos um aprofundamento. Pois é, doutor Gilberto. E o senhor pensa a respeito do nosso ordenamento jurídico, que tem muitas leis, uma Constituição cidadã, um exemplo para muitas outras nações, e esse déficit de cidadania, essa cidadania ainda frágil que nós brasileiros temos? Bem colocado por você. A nossa Constituição é uma das melhores do mundo, é uma Constituição que abrange todas as áreas, no entanto, a sua aplicação ainda é ineficaz. Em se tratando do cidadão, aí eu quero fazer uma crítica. Infelizmente, existia aquelas aulas de moral e cívica que estavam muito atreladas aos anos 70 com a ditadura, e elas foram abolidas da grade curricular. Tenho para mim que deveria se ter uma adequação dessas matérias para as pessoas terem um pouquinho mais de patriotismo, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o civilismo, sobre as coisas em si, até mesmo para pleitear os seus direitos. Então, hoje, o cidadão brasileiro, ele está muito perdido, ele está muito em face do oba-oba, né? E a gente perde essa identidade da cidadania justamente por conta disso. Creio que deveria haver mais programas voltados para deveres das pessoas, colocar para as pessoas até onde elas podem ir, até onde elas podem pleitear, até onde não se deve. Hoje,
O que mais é disseminado hoje, que se conversar até mesmo com a criança, é principalmente o direito do consumidor. Hoje, o direito do consumidor ele conseguiu chegar de uma forma muito abrangente para a sociedade. Creio que os órgãos também, as escolas, as igrejas, enfim, essa questão da Constituição, a questão da cidadania, para a pessoa exercer de fato a cidadania, está faltando muita informação. E também tem aquela questão, o comodismo. As pessoas não buscam saber o seu direito, elas querem pleitear sem saber aonde ir e o que fazer. A meu ver, a cidadania ela tem que ser construída, ela exige uma dedicação, porque eu acho que às vezes as pessoas confundem, padre, cidadania com política, e hoje a palavra política ela não é muito bem vista pelas pessoas. Mas a cidadania, o objetivo maior dela é uma convivência saudável, é um país adequado, que respeite o direito de todos. É isso que nós buscamos. Nós chegamos ao fim do nosso programa e eu gostaria de pedir ao padre que abençoasse o programa, não. Eu pediria ao senhor que abençoasse a cidadania brasileira, para que nós possamos vencer esse momento difícil que nós estamos passando, com um coração carregado de amor pelo Brasil. Que se nós formos norteados pelos melhores sentimentos, especialmente pelo amor, este país será o melhor país do mundo para a gente viver. Eu não tenho dúvida disso. Temos tudo para isso. O Dr. Gilberto lembrava, temos a melhor Constituição do mundo. Podemos pegar que temos, pela Bíblia, a melhor inspiração do mundo, que é a palavra de Deus a nos guiar. Então, baseados nestes princípios, a palavra de Deus, a nossa Constituição, para que tudo isso seja soberano na nossa vida, buscamos esta bênção, esta proteção de Deus. E também, pelo programa que completa os seus 4 anos, que seja realmente muito abençoado. Amém. E possa celebrar tantos outros 4 anos, cada vez mais, cada vez contribuindo mais com a sociedade, nos seus direitos, nos seus deveres. Que desça sobre nós, sobre a nossa cidadania, sobre o nosso povo, amém, a bênção, a proteção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada pela participação dos senhores, muito obrigada também, doutor Gilberto. Eu fico agradecido pelo convite, por estar trocando uma ideia com vocês e feliz por esse programa de 4 anos e levando para as pessoas o esclarecimento do direito, o esclarecimento religioso. De fato, nós precisamos de uma nação mais achegada a Deus. Creio que hoje o ódio tem surgido de forma tremenda, mas juntando a religião, o direito, os deveres, nós certamente estaremos seguindo por um outro caminho, um caminho bem melhor. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço aos senhores pela participação no programa, vocês que estão aí de casa. Até o próximo programa Conversando Direito.